Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos retornando às meditações nos Salmos da Palavra de Deus. E como é bom voltarmos a meditarmos nos Salmos, não é verdade? Hoje vamos meditar no Salmo 98. E eu convido você a acompanhar comigo nesta manhã a meditação desse Salmo. E é importante quando nós olhamos para esse salmo e pensamos a respeito da nossa condição como salvos em Cristo e cheguemos à conclusão que nós somos um povo cantante por conta disso, por sermos salvos em Cristo. Você já parou para pensar nisso? A nossa fé é uma fé cantante. Nós cantamos porque nós fomos salvos da ira de Deus. Tivemos trocado nosso choro pela alegria, o lamento substituído pela alegre bênção de sermos o povo de Deus. E o desespero e a angústia foram trocados por louvores festivos ao nosso Deus. Você já parou para pensar nisso? Não é que nós não sofremos mais quando nos tornamos cristãos. É que aprendemos a desfrutar, a degustar a vida temperada com as especiarias da alegria e da tristeza, da saúde e da doença, da riqueza e da pobreza, do riso e do pranto, da vida e da morte, sem que, pelo Espírito, percamos a esperança que alegra. Foi isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios 6,10. Vivemos entristecidos, mas sempre alegres. O Salmo 98 é parte do grupo dos salmos que apresentam o Senhor como Rei. Deus é descrito, ele é aclamado como Rei de Israel, do seu povo, de todos os povos, Rei da criação e de toda a terra. Esses salmos também são salmos de adoração. O Salmo 98 nos ensina sobre adoração, apontando-nos em particular para a vinda de Jesus. Você lembra do hino que nós gostamos muito de cantar no período de Natal? O hino de Isaac Watts, que tem como título Cantai que o Salvador chegou. Esse hino, ele tem como base nas suas estrofes o Salmo 98. E é importante quando nós olhamos e vemos isso. E o quanto que somos desafiados e somos exortados a ter, através da nossa salvação em Cristo, em nossos lábios, um novo cântico. Porque nós temos motivos de sobra para cantar louvores ao Senhor. Semelhante a esse Salmo 98. E esse Salmo se divide em 3 partes. Cada parte iniciando com o imperativo de louvor, uma ordem de louvor, uma ordem para louvar ao Senhor. A primeira parte começa no versículo 1. Cantai ao Senhor. Cantem ao Deus Salvador. Os versículos de 1 a 3 nos convocam a cantar um cântico novo ao Senhor. Isso não significa necessariamente cantar uma melodia nova. Antes, este é um chamado para se louvar a Deus por suas obras especiais de salvação. Podemos destacar nestes versículos iniciais 6 razões pelas quais devemos cantar este novo cântico ao Senhor. Percebam, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas.
a sua destra e o seu braço santo lhe alcançar a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Perceberam? As 6 razões tem feito maravilha, o seu braço santo lhe alcançar a vitória, fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia, né? E viram a salvação do nosso Deus, o povo de Israel. Basicamente, o povo de Deus é convidado a cantar a salvação, a redenção, a libertação do Senhor. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, em Cristo, nós somos salvos, libertos de 5 coisas em particular. Somos salvos da ira de Deus, somos salvos do pecado, somos salvos da morte, somos salvos do diabo e somos salvos de nós mesmos. Esse Deus Salvador, o qual nos salva da sua própria ira, salva-nos do pecado, da morte, do diabo e de nós mesmos. Esse Deus Salvador nos convida a cantar. A segunda parte começa no versículo 4. Celebrai, aclamem ao Deus Rei. A segunda ordem para louvarmos ao Senhor nos diz aqui no verso 4 a 6, para celebrar, aclamar ao Deus Rei. Esses versículos de 4 a 6 são um chamado a toda a terra para se unir aos louvores do povo de Deus. É um chamado universal de louvor. Afinal, Deus é Rei. Portanto, celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombeta e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Note, implícito nesse chamado estão 3 coisas fundamentais para a vida dos habitantes da terra. Primeiro, no versículo 4, alegria no Deus Rei. Segundo, verso 5, vida harmoniosa e melódica para Deus. A música reflete a sua gente, o povo de Deus. Terceiro, verso 6, trombetas e cornetas eram tocadas na entronização do rei. Ou seja, o mundo deve entronizar Deus como rei. Só que o mundo tem banido Deus da sua presença. Deus tem sido banido deste mundo. Somos as testemunhas. Cabe a nós anunciá-lo como a alegria dos homens, o padrão para a vida e o soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é Rei. E a terceira parte da convocação para louvar o Senhor começa no versículo 7. Ruja, deem gritos de louvor ao Deus juiz. Finalmente, os versículos de 7 a 9 prosseguem com o chamado universal de louvor a Deus, incluindo até mesmo os rios, os mares e todos os seres vivos. Porque, no final, Deus reclamará, exigirá restituição de cada pecado, inclusive os cometidos contra a criação. Lembre-se de que a criação geme, como em dores de parto, e nós também gememos aguardando esse dia glorioso, como diz Romanos 8, de 22 a 25. Ouça aqui o chamado do salmista. Ruja o mar e sua plenitude, o mundo e o que nele habitam.
os rios batam palmas e juntos cantem júbilos aos montes, na presença do Senhor. Porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade e imparcialidade. O julgamento que está em vista aqui é especialmente o reinar ou governar de Deus no mundo, sobre tudo e sobre todos. Não é tanto o julgamento de Deus sobre os ímpios, embora isso esteja obviamente relacionado ao reinado de Deus sobre a terra. O julgamento que está em vista aqui é a esperança de todo crente, tanto do Antigo como do Novo Testamento, de que Deus no final vencerá, reinará e governará este mundo. E isso é o que diz o hino, né, que nós falamos lá no início de Isaac Watts. Cantai que o Salvador chegou, acolha a terra o Rei. Ó vós nações, a ele só contentes vos rendeis. Cristo governa com amor. Os povos provarão que é justo e bom Salvador e lhe obedecerão. Sim, todos lhe obedecerão. A compreensão cristã da criação e do reinado de Deus sobre a criação, a visão cristã da criação e da redenção ou restauração que Deus fará sobre todas as coisas é radicalmente diferente da maneira como o mundo vê a natureza. O mundo sempre comete um dos dois erros mais comuns no que diz respeito ao universo. Ou podemos dizer a palavra, né? Diviniza a natureza, né? Idolatra a natureza, adorando-a, razão pela qual algumas pessoas pensam que é pior prejudicar o meio ambiente, né? Preservando todo o meio ambiente, do que abortar bebês. A ênfase hoje mais é preservar o meio ambiente, preservar os animais, preservar a natureza, mas não tem importância tirar uma vida inocente. O mundo considera que a natureza está evoluindo para a perfeição, acompanhada pela raça humana, que também está evoluindo, né? Como se diz assim, né? A passos de ser tão perfeito como Deus. A cada dia, em todos os sentidos, o homem está ficando cada vez mais melhor. E é triste ver essa ignorância, né? Que nós não estamos vendo nada disso. Mas esta é a perspectiva, o erro do mundo em relação ao universo. A perspectiva do cristão é muito mais equilibrada e mais madura do que isso ou qualquer coisa que o mundo possa conceber como verdade. A doutrina cristã tem 3 partes. A doutrina bíblica que nós cremos tem 3 partes. Este é o mundo de Deus. Deus o criou e o sustenta. Este mundo é dele. Como resultado, devemos respeitar o mundo e não abusar dele. Devemos tratá-lo como responsabilidade. O mundo não é o que foi criado para ser. Sofre as consequências do pecado como resultado do julgamento de Deus sobre o homem no momento da queda no pecado. Fomos submetidos à frustração, escravidão e decadência, de acordo com o ensino de Paulo em Romanos. A terceira coisa, o mundo um dia será restaurado. O mundo de trevas terá como brilho a glória de Deus. Os rios certamente baterão palmas, florirão, né? As montanhas realmente cantarão e vamos todos participar dessa transformação e essa restauração que o Jesus eterno, Deus eterno, fará nas nossas vidas, como nesse mundo decaído pelo pecado. Aleluia! Amados, somos convocados a isto, cantar ao Senhor e sobre o Senhor.
aclamar o Rei Jesus e convocar outros a que aclamem também. Cantamos a Deus porque Ele é digno de nosso louvor. Cantamos sobre Deus porque nós precisamos ser lembrados a cantar de coração os seus louvores. O conteúdo do nosso louvor é o Senhor e o que Ele faz. A vinda e a restauração futura do Senhor é a nossa esperança. Ele venceu, está vindo para julgar este mundo. Jesus é o seu Salvador, é o seu Deus, é o seu Rei. Você já se rendeu a Ele? Se não, que seja hoje. Agora, tome-o como seu Salvador, Rei e soberano. Junte-se ao coro santo e cante louvores. Troque a tristeza pela alegria. Receba Jesus como a sua justiça e faça dele o seu cântico. Cante louvores. Obrigado, Jesus, por esse salmo que nos trouxe à mente os motivos que nós temos de cantar louvores ao Senhor. O Senhor nos resgatou da condenação eterna do pecado. O Senhor nos deu vida eterna através de Jesus Cristo. E que a nossa vida seja esse testemunhar das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, cantando louvores ao Senhor e convocando as pessoas a conhecerem a Jesus Cristo e poderem também louvar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e Soberano. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.